E a nossa Camila? Deixa eu falar só uma coisa da Camila antes que eu me esqueça. A nossa Camila, ó, que faz aniversário hoje, ela tá encalhada, tadinha, né? Eu emprestei ela pro Domingo Espetacular, ela tá encalhada. Vocês viram na reportagem como ela é magrinha. Ela diz que como ela tá encalhada, ela agora tá comendo para ficar assim. E aí ela mandou avisar aqui para a produção que hoje na festa de aniversário dela vão ser servidos feijoada, rabada e angu. Vai ser bom o negócio lá. Isso é uma comilança lascada. Me dá a imagem do comandante Hamilton. Imagem, vamos, meu filho. Comandante Hamilton, no meio dessa confusão, tá procurando um carro roubado. Me dá os dois que foram presos. Vamos, meu filho, 2 assaltantes presos. Olha aí, você vai vendo explodindo. Caixa eletrônico, põe no Cidade. Eles renderam os seguranças e, usando um dos carros que ocupavam, arrombaram a porta de aço do shopping anexo ao hotel. Depois explodiram 2 caixas eletrônicos de um posto bancário e 3 de um setor de autoatendimento. A carga de dinamite foi tanta que destruiu completamente os 5 equipamentos, as instalações das 2 agências e até as lojas ao lado. Os bandidos aproveitaram para roubar algumas. Esse comerciante perdeu relógios, óculos e roupas. Começou o dia com um prejuízo de pelo menos R$50 mil. Enquanto uma parte da quadrilha agia no shopping, o restante interditava a estrada que dá acesso ao hotel. Eles atravessaram esta carreta roubada horas antes de um lado da pista e incendiaram um ônibus urbano do outro lado. O motorista, assustado, só aceitou falar sem ser identificado e disse que foi tudo muito rápido. Primeiro, duas moças deram sinal, né, para poder embarcar. E logo depois subiram 2 rapazes por trás delas, mencionando um assalto. Puxou uma pistola, só que depois eles mudaram os planos. Disseram que não era assalto. Manobrar o ônibus, atravessar no meio da pista, mandou todo mundo descer. E logo depois tocaram fogo no ônibus. Os bandidos fugiram levando o dinheiro dos caixas eletrônicos destruídos, mas deixaram para trás cédulas danificadas, ferramentas e um dos carros com algumas mercadorias roubadas das lojas. A operação de caça-quadrilha mobilizou helicópteros e viaturas policiais. 2 rapazes foram detidos, suspeitos de terem incendiado o ônibus, e 2 carros foram localizados abandonados na praia do Perequê, a poucos quilômetros do hotel. A polícia não tem dúvidas de que os veículos foram utilizados na explosão dos caixas, já que dentro de um deles foi encontrado um cartucho de bala de fuzil. Um dos carros também foi roubado e o segundo está com placas de outro automóvel. O caso foi registrado na delegacia sede do Guarujá. E eu vou direto ao litoral com mais informações com o nosso Duda Leite. Boa noite, Duda. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A polícia deteve 3 pessoas, 2 delas, segundo testemunhas, podem ter participado do incêndio ao ônibus. A polícia acredita também que a quadrilha tenha entre 30 e 50 pessoas e a fuga por lancha não está descartada, não. Há uma operação da polícia aqui na Baixada Santista, pelo menos 100 pessoas foram presas e 3 fuzis apreendidos. A polícia acredita que esses fuzis possam estar relacionados com esse crime que aconteceu a um hotel de luxo no Guarujá. Marcelo. Obrigado, Duda. Me dá a imagem dos outros presos. Vamos, minha gente. Aperta o botão. Um preso. Tem mais. São 2. Olha o nome. O Alilson. Quase que eu quebro a língua, o Alilson. O outro não. O outro tem nome normal. Mas tem exceção, por exemplo. O outro chama Geraldo. O que eu conheço esse é o Xirek daqui. Esse não é normal. Esse aí é bandido. O Alilson e Geraldo foram presos. Eles são de uma gangue que ameaçavam a polícia. Resumo, a polícia foi pra cima, encontrou metralhadora, revólver, drogas, jujuba, mariola e bola de gude. Põe no Cidade. Na casa de Alisson Teixeira, a polícia encontrou 20 quilos de drogas entre maconha, crack e cocaína, além de uma submetralhadora. Ele é considerado um dos maiores traficantes de Ceilândia. O Alisson já tinha passagem por tráfico. O outro suspeito é Geraldo Pascoal da Silva, preso por porte ilegal de armas. Na casa dele, a polícia encontrou um revólver.
A operação Jogo Duro começou de madrugada. Colocou nas ruas 60 policiais com o apoio do helicóptero para cumprir 15 mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos suspeitos, a polícia também encontrou essas caixas de foguete aqui. Segundo denúncias levantadas pelos agentes, os foguetes eram usados para alertar a comunidade e os usuários que o serviço seria interrompido porque a polícia estaria por perto. Outra denúncia que também a polícia recebeu e vai investigar, que a droga aqui em Ceilândia já estava sendo vendida no cartão de crédito e débito. Crédito e débito, 1, 2, 3, traz mais, 4, são 4 todos envolvidos com roubo de cargas e 2 deles funcionários da empresa assaltada. Eles foram fazer boletim de ocorrência para tentar despistar, mas são 4 zebras. Põe no Cidade. Os 4 suspeitos são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas. Só que 2 dos presos também são as vítimas dos supostos roubos, como mostra este boletim de ocorrência. Gilson Francisco Silva Júnior, de 21 anos, e Rogério Pereira de Oliveira, de 36, prestaram queixa na polícia. O roubo da carga de recipientes plásticos para a cozinha, avaliada em R$50 mil, teria acontecido durante a manhã no Itaim Paulista. Mas para a polícia, os 2 funcionários mentiram sobre o assalto para desviar a carga. Os outros 2 homens presos não têm ligação com a empresa. Eles estavam em um carro dando escolta ao caminhão roubado. O funcionário da empresa que havia feito o boletim de ocorrência alegando que a carga e o caminhão haviam sido roubados é o mesmo que estava dirigindo o veículo horas depois do crime, quando a Polícia Civil fez a abordagem. Gilson disse aos investigadores que havia encontrado o caminhão por conta própria. O funcionário foi questionado sobre como conseguiu a chave do veículo. Gilson disse que havia localizado o assaltante na rua e o bandido havia devolvido a chave para ele. Aí ele falou que ia devolver o caminhão porque eu teria meu ganha-pão e tudo, aí falou que se eu voltasse lá com a polícia alguma coisa, ia ser pior para mim. Mas você não teve medo? Ele devolveu o caminhão com a carga? Não, sem a carga. Sem a carga. A história não convenceu a polícia, mas a dona da empresa, patroa dos funcionários presos, saiu em defesa dos suspeitos. A mal entendida, acredito que eles tenham ficado nervosos para contradizerem um ao outro. Tenho certeza que eles ficaram nervosos, porque são primários, são meninos muito bons. Você vai vendo na imagem, são 28 presos, tráfico internacional de drogas. Um deles, o chefe, é conhecido, é um apelido, Juquinha Cipollone. E o outro que, ó, tem mulheres metidas e tem um que é metido, ele é que faz a lavagem do dinheiro, conhecido como Dudu Leandro Lava Jato. Põe no Cidade. As 28 prisões foram feitas em Matozinhos, Curvelo e Pedro Leopoldo, depois de 11 meses de investigações. As cidades estão na rota de um esquema internacional de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a droga vinha do Paraguai, descia pela região centro-oeste do país e passava pelas 3 cidades mineiras até chegar em Matozinhos, onde era distribuída. Durante a operação, foram apreendidos 100 quilos de droga. Jurandir Ribeiro, conhecido como Juquinha, era um dos líderes da quadrilha e agia em um esquema organizado com a ajuda da família. Eles tinham uma organização de um modo tal que determinado parente trabalhava em determinado dia da semana, o outro parente ia trabalhar no outro dia, o outro parente ia trabalhar no outro dia, para não haver desavenças dentro do grupo criminoso. Eduardo Alves, o Dudu do Lava Jato, também está na ponta do esquema. Segundo o delegado, ele mantinha um comércio de fachada para encobrir a movimentação de droga no local. No grupo também estão 2 mulheres, que seriam as responsáveis por armazenar a droga, e um radialista de Pedro Leopoldo. Todos vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E eu vou a Belo Horizonte com a repórter mais feliz, porque depois de namorar 12 anos casou, que é a nossa Doremi. Ô, Doremi, você com casamento tá engordando um pouquinho, né?
Pior que tô. Como é que você foi adivinhar e falar isso assim pra mim? É não, pra te alertar. Você tá ficando bochechuda. É. Não tá? Tô mesmo. Tô com cara de lua. Tá com... Tá com cara de lua, não? Não exagera também. Cara de lua. Ô, cara de lua. Ô, cara... É a pipoca que vende aqui do lado, Marcelo. Quando a pipoqueira faz, não tem como resistir. Não é não, você tava ansiosa pra casar, agora que casou tá descarregando no garfo e faca, né? Mas tá bom, ô cara de lua. Conta pra mim aí da quadrilha, vai, faça favor, beijo, até já. Vai, conta aí, conta. É, porque o delegado, Marcelo, no dia da operação, né, ele prometeu, olha, mais gente vai ser presa, porque se trata de uma quadrilha muito grande. E, de fato, aconteceu. Hoje, um novo integrante dessa quadrilha foi preso e a Polícia Civil passa agora a agir de maneira integrada em outras cidades mineiras. A operação também está sendo desencadeada. E, por se tratar de tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal também já foi acionada. Marcelo. Valeu, Doremi, obrigado. Para de comer, hein? Faz regime. Vou fazer. Marido vai te largar. Já conheço aí. Vai lá, beijo, meu amor. Fica com Deus. Agora é um momento de muita atenção. É um momento do nosso poeta Polido. Tá tudo bem, Polido? Tá tudo bem, Polido? Mas tá tudo bem mesmo? Mas que você fala assim, esquisito, parece um passarinho. Parece aquele passarinho beliscando alpiste. Não parece? Então tá bom, então tá. Um pouco maluco esse aqui, mas deixa aqui. O que acontece? O motorista atropelou 16 pessoas. Ali estava um garotinho de 3 anos que acabou falecendo e o motorista está solto. Exatamente isso. Aguardando o julgamento em liberdade. Na prisão está a família da criança, né? Ela sim está presa na dor, mas uma dor dupla, pela criança ter morrido e pela justiça deixar o homem que matou solto. 2 dores no mesmo caso e que o nosso Polido vai contar. Conta, Polido. Os feridos se espalham em ambulâncias. Como esquecer o cenário de desespero? A tia tá aqui, ó. Ele tá aí. Foi pra onde, mano? Foi pra Santa Casa. Quem atropelou essas pessoas nunca foi pra cadeia. Renan, por que você atropelou aquelas pessoas? Uma semana depois, Renan Duarte da Silva se apresentou à polícia e foi liberado. Peço que a Deus conforte o coração das vítimas, da família do Cauãzinho. Cauãzinho é Cauã Castro da Silva, a criança que morreu 3 dias depois. A mãe saiu de maca do hospital para enterrar o próprio filho. O meu bebezão, como eu falava, meu caçula. Quase 10 meses já passaram. A auxiliar de cozinha que perdeu um filho naquela tragédia tenta retomar a rotina. Mudou de bairro e veio parar aqui, nesta comunidade. Kátia agora vive nesta casa. As sequelas continuam, tanto que ela sequer conseguiu voltar ao trabalho. Continua afastada por conta de dores na coluna e também na perna. Mas a sequela maior jamais será esquecida. Afinal de contas, Cauã, o filhinho de 3 anos, não volta mais. Os machucados no rosto sumiram, mas as lembranças duras são para sempre. Foi um momento assim muito rápido, não vinha carro, não vinha nada. A gente olhou para cima, quando olhamos para baixo,
né? Já vi um carro com o farol bem forte em cima da gente, né? Aí foi coisa assim, momento, bateu, aí eu já fui sair do chão, fui lançada muito longe. Era uma coisa assim que parecia um cenário de guerra. Eram 9h30 da noite, quando o Renan, em alta velocidade, vinha de carro nesse sentido. Segundo a polícia, a 118 km por hora, quando perdeu o controle e subiu na calçada. As 16 vítimas saíam desta igreja e se despediam bem aqui, quando todas foram atingidas. Entre as vítimas estava a mãe, o filho caçula e mais 2 filhas. Kátia foi arremessada a mais de 8 metros de distância do local do impacto, ao lado do filhinho. Cauã caiu bem aqui. Raquel ficou mais de 12 horas internada ao lado do marido e dos filhos, que também foram atropelados. Foi um milagre de Deus mesmo, porque minha filha estava entre a roda e a parede assim, e foi desesperador. O carro estava cheio de drogas. Renan não estava sozinho. A namorada Michele estava no banco do passageiro. Os dois fugiram pela janela. Quando eu ouvi o bagulho do carro acelerando, ainda eu pensei assim, vai passar por cima de mim. Agora que eu tô no chão, vai passar por cima de mim. Aí logo em seguida, aí, pagou. O atropelador saiu pela porta da frente porque a justiça entendeu que o número de provas foi insuficiente. Além disso, o rapaz de 26 anos se entregou fora do tempo de flagrante. No instante em que esta reportagem é gravada, outra vítima passa por cirurgia bem aqui, no Hospital Nipo Brasileiro. Mara Carmona Pirola, de 34 anos, é pastora da igreja em frente onde tudo aconteceu. É a segunda vez que ela enfrenta o centro cirúrgico para tentar recuperar os movimentos da perna esquerda, que nunca mais foi a mesma. A defesa de Renan quer provar que ele fugiu por medo de ser espancado e que a droga foi plantada dentro do carro para incriminá-lo. Ele se achou ali numa situação em que a sua integridade física estava sendo ameaçada. Ele, se sentindo ameaçado, procurou deixar o local. Ele disse que não havia nenhum tipo de droga no carro até o momento do acidente, que ele não consumiu nenhum tipo de droga até aquele momento. O processo se arrasta. Eu vi uma pessoa entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Eu fiquei com meu joelho quebrado numa delegacia, 3 horas de relógio. Uma pessoa dessa vai com um veículo com seu advogado e sai de lá ileso. As vítimas não querem nada além de justiça. Trazer Cauã de volta não dá mais. O que eu passei, eu vou carregar pro resto da minha vida agora, né? Não ter meu filho, minha coluna, que não é mais a mesma, meu pé, que não é mais o mesmo, né? Então, é pro resto da vida. E ele, sossegado, andando para baixo e para cima, né? Dirigindo, podendo fazer outras coisas por aí, e nada acontece. Mostra ali para mim, por favor, a foto. Essa foto, claro, de 2 pessoas que o Brasil inteiro conhece, não é? O empresário e bispo Edir Macedo e o apresentador e também empresário Silvio Santos. Foi um encontro que surpreendeu a todos nessa semana. Silvio Santos e Edir Macedo. E por que os dois se encontraram? A resposta? A resposta no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. E aí, meu cara? Como é que vai? 2 das maiores personalidades do Brasil, pela primeira vez, juntas em frente a uma câmera de televisão. O Domingo Espetacular mostra tudo o que aconteceu no encontro entre o apresentador Silvio Santos e o bispo Edir Macedo, 17 anos depois de terem se visto pela última vez. Por que o dono da Record e o dono do SBT apareceram juntos essa semana? O que estaria por trás deste encontro? Nossas câmeras registram as perguntas que um fez para o outro e o que eles falaram. Um registro raro, que guarda muitas surpresas e momentos jamais vistos. É neste domingo, depois da Hora do Faro,
Até lá! Vou contar, hein? E assunto não falta, hein? Então, no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro, Silvio Santos e Edir Macedo, como ninguém jamais viu. E, portanto, nós vamos estar acompanhando no nosso Domingo Espetacular. Boa. Deixa... Esperou eu fazer. Aí eu faço assim para tirar o patrão do ar. E o cara manda eu fazer. Ele esperou eu fazer. É brincadeira. Aqui tem uns caras lá em cima que eu vou te contar. É uma tristeza. Tá tão bonito, atrapalhou. Ah, olha. Vê se é possível a justiça brasileira. Esse sujeito fez isso com um cachorro. Lembra? Nós mostramos ele aqui preso, né? Ele vai... né? Maltratou dos 2 cachorrinhos, deu cabeçada no cachorro, depois arrastou o cachorro, infelizmente tiraram a cabeçada, porque quem tirou a cabeçada que o cara deu, é óbvio que não tem cabeça, né? Porque a cabeçada é a prova do crime, né? Aí quem editou isso deve, na verdade, ser um cara sem cabeça, né? Porque não é possível. Tira isso, meu filho, que dá vergonha dessa edição. Aí, o que acontece? A justiça mandou prendê-lo. Ele tinha batido também na noiva. Bota ali os 2, se é que quem mandou é capaz de ter conseguido. O que acontece? Acontece o seguinte, dá a imagem dele solto. Dá a imagem dele solto. Aí tem os 2, e os 2, ele hoje, a justiça brasileira mandou soltá-lo. Exatamente isso. Ele que espancou a noiva, né? Bateu, espancou a ex-noiva. Maltratou também os 2 cachorrinhos. A justiça brasileira disse que quem maltrata animais e quem maltrata a ex-noiva a um ponto de arrebentar o olho da ex-noiva, esse tem que ficar na rua. Põe no Cidade. Ao falar sobre o assunto, a produtora não conteve as lágrimas. Sobre o empresário sair da cadeia, ela teme por ela e pela família. Voltei a ter pavor de novo. Vou voltar a não sair mais. Enfim, voltar a ter meu medo. Ela relembrou o momento em que foi agredida por ele em uma festa e desmentiu que na ocasião estaria com ciúmes do ex. Afirmou que dele ela só quer distância. Quero que ele pague o que ele deve perante a justiça, perante a lei, entendeu? Longe, muito longe de mim, da Guti, da Vitória e de toda a minha família. Nina disse que já não conhece mais o homem que ela se relacionou por 1 ano e meio. Por isso, não sabe quais atitudes ele pode ter a partir de agora. Ele sabe tudo que eu posso fazer, ele sabe onde eu moro, ele sabe onde me achar, entendeu? Eu não sei até onde vai a coragem dele de vir até aqui, eu não sei até onde... Ele tem vontade de fazer mais alguma coisa contra mim. Rafael Hermida ficou conhecido depois que Carolina instalou uma câmera escondida no apartamento e flagrou o empresário maltratando as 2 cachorrinhas de estimação dela. As imagens circularam pelas redes sociais e chocaram todo o país. 3 meses depois da divulgação do vídeo, Rafael foi acusado pela ex-noiva de agressão. Ela disse que foi espancada com socos, tapas e pontapés. Na época, os advogados de Rafael negaram a agressão. Ele foi preso na última semana. Rafael era considerado foragido da justiça e foi encontrado na casa de um amigo. E você vai vendo aí, ele sendo solto, não é? Uma coisa que deveria ser, na verdade, nós deveríamos ter ido para cima dele, com o nosso microfone, para saber como ele, né, se sente aliviado, mesmo tendo feito o que fez. Essa é a questão. Tem imagem do outro? Olha aqui, um suspeito de abusar de uma menina de 11 anos. Abre aí. Pode soltar as imagens. Ele foi reconhecido por parentes da vítima. Abre o áudio. Os parentes da vítima
os parentes da vítima sentaram a mamona dele no meio da rua. E ela foi, a mãe da vítima foi até o hospital. Reconhecê-lo. E o que é mais impressionante, as duas famílias, são vizinhas. E ele estava desaparecido desde o dia do crime. Põe no Cidade. O desespero é da mãe de um homem ao saber que o filho foi vítima de uma tentativa de linchamento por populares. Ele é suspeito de ser o estuprador de uma menina de 11 anos. Oh, meu filho! Ai, meu filho! Por que, Jesus? Oh, meu filho! A Cristineide mandou... Ai, meu pai! O nome que ela se refere é da mãe da vítima, Cristineide. Ela que precisou reconhecer Flávio Pereira da Silva como sendo o homem que estuprou a filha dela. É ele mesmo. A irmã dele se irritou com a mãe da vítima e elas começaram a discutir. E se fosse seu filho, hein? Se fosse seu filho, o que ele fez? Ele não tá mal não. Porque ela sofreu, ele não vai sofrer, tá? Porque o que ela sofreu, você pode ter certeza que ele vai sofrer e muito. Depois que o estupro aconteceu, o suspeito fugiu e não teria mais voltado para casa. Sua filha está passando até por tratamento psicológico. Tá passando por tratamento, ela fez cirurgia. O suspeito estava vigiando carros nas proximidades de um shopping da cidade de Jardim, quando um amigo da família da vítima veio para comprar um espetinho ali naquele comércio que fica bem próximo. Ao descer do carro, ele imediatamente identificou aquele homem, que é o Flávio, como sendo o estuprador da menina de 11 anos. E ele então foi tentar tirar satisfação e o suspeito correu, tropeçou e bateu com o rosto no chão. Neste momento, populares que passavam viu que se tratava de uma discussão entre uma vítima e um possível estuprador. E aí começou o linchamento. Populares começaram a bater no Flávio. O suspeito estava armado com uma faca. Mesmo assim, só não apanhou mais porque um policial civil que estava de folga e passava pelo local decidiu conter a briga. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. Como o crime de estupro aconteceu há 2 meses, não houve flagrante e a delegada plantonista precisou pedir um mandado de prisão preventiva que será analisado por um juiz. Caso ele não seja expedido, o suspeito será liberado. Aqui, não, deixa eu falar uma coisa. Não é possível soltar um sujeito desse, né? De jeito nenhum. Ameaça para a sociedade. Não entendo como se coloca em liberdade esse sujeito de novo. Eu também não. E sabe por que se coloca em liberdade? Porque não é com a própria família. Porque se fosse com a própria família, eu duvido que soltaria a pessoa que assina, soltaria. Duvido. Neide e Jailson. Os dois são policiais. Neide e Jailson têm um casamento de mais de 20 anos. A questão é que no meio dessa história, uma história que começou com um sapequiaiá daquele, arrebentava a boca do balão, sapeca daqui, sapeca dali, mas no meio do casamento, o marido começou a beber e usar drogas. O comportamento mudou completamente. Naquele dia, Neide chega mais cedo do trabalho e chega porque ela tem uma ideia: preparar as malas e ir embora. Jailson está em casa. Ele discute com Neide. Os dois policiais aumentam a voz. Jailson diz: eu vou te matar. E saca a arma. Neide diz: duvido. Jailson dispara. Mas este não é o fim de uma história. Este é quase o fim da história, que começa assim. Falei bastante, né? Eu também. Neide e Jailson, um casal unido pela profissão. Há 22 anos juntos. Eles são policiais militares. Isso me dá uma saudade imensa. E com sérios problemas psicológicos, Jailson está afastado da PM. E Neide trabalha como diretora da Associação dos Policiais Militares.
Desce uma pra mim que hoje eu vou tomar todas. Quando não está em casa discutindo com a mulher, Jailson está tomando todas no bar ou brigando com os vizinhos. Boca do dragão pra vocês! Nos momentos de loucura, ele pega a arma e atira nos cachorros. Ou sai no meio da rua e faz disparos para o alto. O que você quer aqui também? Vai sair fora! Desespero total dos moradores. Na rua, todos temem a agressividade do policial, que mesmo com o porte de arma suspenso, guarda 2 pistolas em casa. Neide tenta por várias vezes tirar o marido das drogas e do álcool. Tenta interná-lo numa clínica de reabilitação, mas sem sucesso. Boa tarde, doutor. Eu trouxe aqui meu marido e nós estamos muito tempo juntos e ele tem problemas muito sérios com droga. Neide já pensou em se separar do marido, mas aos parentes diz que tem pena de Jailson. Você prefere ficar à mercê dessa loucura dele? Neide, por favor. Mas agora não dá mais. Cansada de tanto lutar, Neide resolve sair de casa e decide levar os móveis. Naquele dia, Jailson está em casa. Ele ouve um barulho de caminhão e chega na janela. Esse caminhão de mudança está fazendo aqui? É o caminhão de mudanças. Neide entra, vai até o quarto e pega as malas. Vem aqui, Neide. O que esse caminhão está fazendo aí fora? Na cozinha, Jailson quer saber o porquê do caminhão. Você precisa de uma solução, você precisa arrumar a sua vida. Solução, tudo pra você. Embora. Neide diz que vai embora. Ele não aceita. Tem certeza do que você está falando? Sai da cozinha e minutos depois volta armado. Se você for embora, eu mato você. Para com isso, você não é louco, para! Neide morre ali mesmo. Em seguida, ele atira contra o próprio pé e a cabeça, mas não morre. No hospital, Jailson diz ao delegado que amava a Neide e que não poderia viver sem ela. Tarde demais. Eu amo a Neide. Não sei o que deu na minha cabeça. O homem conhecido como encrenqueiro por toda a vizinhança e que matou a mulher que sempre tentou ajudá-lo, vai sair do hospital direto para a cadeia. Era nessa casa que o casal de policiais morava. Neide Rodrigues Ribeiro e Jailson Guedes Ferreira estavam juntos há mais de 20 anos. Mas o relacionamento era bastante conturbado e, por isso, segundo familiares, ela estava decidida a se separar. Neide decidiu sair de casa no início da tarde. Ela saiu mais cedo do trabalho para fazer a mudança. Jailson estava em casa e viu ela fazendo as malas. Ele não aceitou o fim do relacionamento e matou a esposa. Jailson chegou a atirar no próprio corpo. Ele foi levado para o hospital de Ceilândia. Foi o que disse o delegado que investiga o caso. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que Jailson confessou ter matado a esposa, porque ela teria dito que ele não era homem para matá-la. Os vizinhos contam que primeiro ouviram um grito que seria da Neide. Logo em seguida, um disparo. Depois, 5 minutos mais ou menos de silêncio. E, novamente, mais 5 tiros. Um vizinho que também é policial foi quem ligou para o 190 e pediu socorro. Em frente à casa onde aconteceu o crime, muitos curiosos e uma família desesperada. O pai de Neide precisou ser socorrido porque estava com pressão alta. Vizinhos contam ainda que tem muito medo de Jailson. Aqui na rua ele é conhecido como uma pessoa muito agressiva e que está sempre envolvido em brigas. Ele dava tiro aqui, espalhava de arma aqui em via pública, né? Andava nos bares jogando e bebendo e sem que alguém tomasse a providência. E é por isso que ninguém quer falar, tá todo mundo com medo dele. A família de Neide disse que Jailson seria usuário de drogas e teria problemas com o álcool. Ele estaria sob efeito dessas substâncias durante a briga em que a esposa morreu.
Nos últimos anos, Neide teria levado Jailson a clínicas de reabilitação. Segundo a família, Jailson está aposentado por invalidez, por problemas psicológicos. Ele, inclusive, teria perdido o porte de armas. Os familiares não sabem como ele conseguiu as 2 armas que tiraram a vida de Neide. Você vai vendo a imagem que acaba de me chegar, põe exclusivo, minha filha. São imagens que acabam de me chegar aqui no nosso Cidade Alerta. Imagens, a polícia encontra um desmanche. A polícia encontra um desmanche de uma quadrilha chamada Carro Perdido. Esse carro estava acabando de ser desmanchado. Há presos, segundo me informam, há presos. Olha aí, 2 presos, 2 presos. Põe no Cidade. São Paulo, 10 horas da noite. A polícia é informada de mais um ponto de desmanche. Ponto que seria da quadrilha Carro Perdido, uma das mais procuradas da capital. É hora de agir. Os agentes chegam, a operação desmanche começa. O delegado e um agente chegam no local. Veja que outros policiais já fazem a cobertura. Eles são bastante profissionais, ó. Os policiais chegaram aqui em menos de 1 hora, o veículo estava quente ainda, igual o estado que o carro está, né? Então eles fazem o desmonte do carro muito rápido, né? Eles são muito rápidos. Olha o estado do carro. O motor desse carro estava quente ainda. Eles já começam quebrando os vidros, né? Tem o sinal identificador. Só que a gente ainda conseguiu ser rápido aí. Lá os agentes encontram de tudo. Veja o que sobrou do teto de um carro. Aqui, o motor e o sistema elétrico. Mais peças de carro são encontradas neste canto. Aqui seria um outro cômodo aqui, dissimulado, né? Um cômodo dissimulado onde eles escondem a peça. Pode descer aqui, ó. Consegue? O delegado explica para que serve o fundo falso. Aqui eles estocam as peças, né? Ali fica como se fosse a parede. Dá uma olhada aqui no aparato, ó. Isso aqui fecha. E aí simula como se fosse a parede, como se não existisse simula um armário, né? Simula um armário. Esse compartimento aqui é secreto, né? Como se não existisse. No outro canto, mais peças de carros. No quintal, veja que há peças em todos os cantos. Aqui o delegado encontra mais provas contra a quadrilha. Aqui você pode ver, ó, esse equipamento aqui, eles usam para inibir o sinal do rastreador, né? É o vulgo capetinha que eles falam. Então se o carro tiver rastreador, eles ligam esse aparelho e ele inibe o sinal. Então fica difícil a localização. Aqui são vários cheques aí, possivelmente de clientes, será tudo apreendido aí. Uma nota de 100 aparentemente falsa, também vai ser encaminhada. André? 2 pessoas são presas. Eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Na hierarquia da quadrilha, eles são chamados de peões, os responsáveis pelos desmanches. A dupla será levada agora para a delegacia. Tá bom. Depois 2 das telas para dentro. Veja que os criminosos não conseguiram esconder os materiais usados para o desmanche. O policial olha e encontra mais partes de carros. Os criminosos deixavam tudo em ordem. Fim de noite, operação concluída. 2 pessoas presas e o fim de mais um ponto de desmanche. Os agentes dizem que já têm provas e vão procurar agora os chefes da quadrilha Carro Perdido. E a produção toda essa é do meu irmão Armando Pelizaro Bortoletti, irmão gêmeo do nosso Ademir, que é quem cuida das simulações. São 2 irmãos, parece aquela irmão gêmeo, sabe, um grandão que o Schwarzenegger fez outro pequenininho. O Armando Viking é o grandão e o pequenininho é o tal do Ademir, que manda no Armando. Ele é que manda. Armando, para fazer isso aqui, pede para ele. Diz, meu irmão Ademizinho, posso ir? Aí ele diz, vai, Armando, vai. Ele é cheio de autoridade, o pequenininho.